Boa tarde, pessoal. Eu sou o Giovanni, gestor de relacionamento no Inovativa, e hoje eu e o André estaremos junto com vocês e com a mentora Raquel Brasil, realizando a mentoria coletiva sobre desafios de gestão e cultura organizacional. As mentorias coletivas são atividades exclusivas para os participantes do Inovativa de Impacto e Inovativa Brasil. E a nossa mentoria de hoje faz parte da trilha de operação, tração, recomendada para as startups nesse grau de maturidade. Só lembrando, as mentorias coletivas são atividades opcionais, não obrigatórias, mas a participação de vocês conta pontos para a seleção das aprovadas para a fase de conexão, a etapa final do ciclo. Para que possamos acompanhar a presença de todos, não esqueçam de estarem logados na plataforma For Events, utilizando sua conta pessoal. Qualquer dúvida ou dificuldade de uso, vocês podem contactar a equipe do Inovativa pela aba de suporte no painel superior. Então, alguns avisos rápidos sobre a avaliação das mentorias coletivas. Todos os formulários de avaliação, só lembrando, pessoal, eles estão disponíveis na aba de mentorias coletivas no Manual dos Empreendedores. A dinâmica dessa conversa que a gente vai ter hoje é a seguinte: até 45 minutos de apresentação para que a mentora, passe o conteúdo e, posteriormente, a gente vai ter 30 minutos de perguntas e respostas. Durante a apresentação, vocês já podem ir mandando as perguntas utilizando a ferramenta do lado direito da tela de vocês, na aba de perguntas. Caso você concorde com alguma outra pergunta, acredite que seja um bom questionamento, você pode votar na pergunta clicando no coração ao lado dela. Dessa forma, as perguntas mais votadas, elas vão estar em maior evidência, ok? Então, agora a gente vai conversar um pouco com a Raquel, mentora do Mentoria Coletiva de hoje. A Raquel, ela é mentora de negócios com atuação nos mercados nacional e internacional há mais de 20 anos. Trabalha com foco em liderança, cultura e processos. Ela tem formação em comércio exterior e especialização em negociações comerciais internacionais, com experiência em multinacional, da indústria automobilística e no Sebrae. Além de ter experiência com negócios próprios, que lhe valeram grande conhecimento e vivência em logística internacional, marketing, coordenação e participação de eventos no Brasil e no exterior, ela também atuou na realização de mais de 35 missões empresariais internacionais em 22 países. A Raquel, só para fazer mais uma menção, ela também atua no desenvolvimento de soluções, projetos e ações voltados para micro e pequenas empresas e também pequenos produtores. Então, Raquel, é um prazer te ter aqui com a gente e a mentoria coletiva é toda tua. Obrigada, pessoal. Bom, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, experiências e vivências. E assim como já fui apresentada, então eu sou mentora de negócios. Essa aqui é um pouco da minha jornada, e eu comecei... Oi? Então, essa é um pouco da minha jornada, eu conto aqui um pouquinho da minha história, e aí eu tenho uma história com empreendedorismo aí de mais de 17 anos, e eu comecei lá em 2006 com um grande sonho, com um projeto mais estruturado. Eu já trabalhava com assessoria em comércio exterior, mas era um primeiro negócio dos sonhos. Eu levei, hoje eu estou em São Paulo, eu levei para Minas Gerais a primeira franquia de chocolates gourmet de uma marca específica do Rio Grande do Sul, e era para ter sido um grande sucesso, investimento de vida, de economia e uma série de coisas que você que é empreendedor, eu sei que você sabe bem o que é isso, na expectativa de ser um grande sucesso, e na verdade eu fracassei. E ali então começou a minha jornada e a minha estruturação, inclusive, de um programa de mentoria. Eu aprendi o jogo por trás do jogo. E o que acontece?
Na grande maioria das vezes, a gente aprende a empreender empreendendo. Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho dessa jornada como empreendedora. Atuei no Sebrae por mais de 13 anos. Então, todas essas missões que o Giovanni contou aí, que eu fiz, foram missões para levar esses empreendedores, para comercializarem lá fora, para desenvolverem tecnologia, para a gente buscar melhores práticas. Isso eu fui entendendo um pouco esse jogo por trás de jogo, quais eram algumas necessidades específicas que os empreendedores de qualquer tipo de negócio têm e que a gente muitas vezes não encontra resposta na faculdade, em alguns cursos específicos, em algumas ferramentas específicas. E então eu vim contar para vocês um pouco do que eu fiz a partir de uma transição de carreira do mundo corporativo e institucional e comecei a atuar como mentora, porque eu descobri um propósito, que é ajudar o empreendedor a promover um processo de mudança no seu negócio e na sua vida. Por que isso? Porque, assim como Joseph Heller diz, eu acredito na possibilidade de que em cada empresa haja alguém enlouquecendo lentamente. Contei a minha história aqui lá em 2006 como uma história de insucesso, exatamente porque eu conheço o dia a dia do pequeno, do médio negócio, as lutas, a correria do dia a dia, a loucura, e o que acontece com esse empreendedor no fim do dia. O que acontece com esse empreendedor no fim do jogo. Então, eu estruturei todo um trabalho para ajudar esse empreendedor a sair desse lugar. Porque eu sei que são grandes os desafios. Hoje, eu estou aqui para falar de gestão e para falar de cultura, mas nós, empreendedores, estamos imersos em uma série de desafios. Mas eu quero trazer para vocês um pouco do cenário que eu vejo hoje, o cenário dos empreendedores pelos quais passaram pela minha jornada, foram mais de 300 empreendedores atendidos, e a minha própria jornada empreendedora, e o cliente que me procura hoje, os meus mentorados de uma forma geral. O que acontece? Por que eles me procuram? 100% dos empreendedores que me procuram, eles vivem apagando incêndio. O que eu observo ao longo de uma jornada empreendedora, como eu disse, a gente não aprende a empreender na faculdade. Eu tenho formação em administração com ênfase em comércio exterior, eu vi muita coisa lá e eu não aprendi a empreender. Eu venho aí nessa jornada que eu contei para vocês, são mais de 8 negócios, uns mal sucedidos, outros muito bem sucedidos, mas eu não aprendi a empreender em nenhum desses lugares, em casa, na igreja, na faculdade ou qualquer curso específico. Eu aprendi empreendendo. E esse empreendedor que vem me procurar, de uma forma geral, ele passa o dia correndo atrás do rabo. Ele passa o dia correndo, apagando esse incêndio que eu trouxe aqui, tentando resolver uma série de problemas. Ele abre, ele fecha, ele compra, ele vende, ele desenvolve fornecedor, ele desenvolve parceria, ele busca investidor. Ele está ali naquela correria. No final do dia, é aquela sensação de que eu fiz e eu não vejo resultado. Quem é esse outro empreendedor que geralmente me procura? Ou muitos do que passaram pela minha jornada. São empreendedores que não conseguem tirar férias. São empreendedores que trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Ou quando conseguem tirar férias, não tem sossego. É um celular que toca de 5 em 5 minutos. Às vezes a gente está passando férias com a família ou com amigos, mas a cabeça está lá na empresa. E o pior, a culpa de ter deixado o negócio lá, nas mãos de alguém que eu não sei se vai conseguir conduzir esse negócio ao lugar que eu gostaria que fosse conduzido. E aí é aquela sensação, aquele esgotamento mental. E um terceiro tipo de empreendedor, é aquele que centraliza toda a operação da empresa, toda a operação do negócio em si mesmo. Muitos em função de uma cultura de que se você quer bem feito, faça você mesmo. Não é assim que a gente aprendeu? Outros porque não confiam que ninguém possa assumir determinadas tarefas. Então, eu sou um técnico muito bom em determinada função e eu não acredito que alguém possa fazer isso bem feito. Então, eu absorvo toda a operação dessa empresa. E aí? Eu queria trazer para vocês uma análise, uma reflexão de por que o empreendedor precisa resolver isso. A questão crucial aqui é que à medida que a gente se envolve nas questões operacionais do negócio de uma forma geral,
quem é que cuida de fazer essa empresa crescer? Quem é que está pensando no crescimento desse negócio? Quem é que está desenhando a estratégia desse negócio? Eu passo a viver imerso numa operação, eu não consigo mais sair dela. E aí, eu deixo a pergunta para vocês refletirem e já começarem a pensar comigo. Por que você, empreendedor, dono de uma empresa, dono de uma startup, não importa se é uma startup ou se é um negócio tradicional ou se é um negócio convencional, por que eu preciso resolver isso? Para eu deixar de perder noites de sono, ainda que você esteja começando um negócio. Se você não cuidar de determinadas questões que eu vou trazer daqui a pouquinho, é isso que vai acontecer com você. Noites de sono perdidas. Para que eu preciso cuidar disso? Para sair dessa operação. Deixar de usar esse tempo que é tão precioso, esse seu tempo, dono de negócio, para ficar cuidando de tarefas tão operacionais. Mas tem problema, Raquel, do empreendedor estar cuidando de tarefas operacionais? Tem problema ele se dedicar ali a alguma tarefa ou outra? Não tem problema. Principalmente se ele estiver começando um negócio. Se for uma empresa, por exemplo, ou de repente tem uma pessoa para dar um suporte. Mas ele precisa se organizar de tal forma que aos poucos ele consiga tirar de si essas questões operacionais. Para quê? Para pensar no negócio estrategicamente e fazer a empresa crescer. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Também para aprender a delegar. A partir do momento que eu absorvo, que só eu sei fazer, que está centralizado, ninguém dá conta, me dá que eu faço, fulano não fez, deixa que eu resolvo, fulano não foi, deixa que eu vou. Eu não aprendo a delegar. Eu não desenvolvo a minha liderança, eu não desenvolvo as pessoas que estão ao meu redor. E aí, vai ficar tudo realmente nas minhas costas. Um quinto ponto. Para que eu desenvolva as pessoas e fique livre desse microgerenciamento. Quando eu falo das questões operacionais, é você, líder, é você, dono de um negócio, ficar focado nas questões pequenininhas do seu negócio que outras pessoas poderiam muito bem estar desenvolvendo, sem ficar falando, sem ficar te chamando, sem ficar te requisitando o tempo todo para resolver questões que não são estratégicas, questões que não estão alinhadas com o caminho, questões que não estão relacionadas ao crescimento dessa empresa. E o sexto ponto, para você passar mais tempo de qualidade com a sua família. Não importa se você está no começo da sua jornada empreendedora, se é extremamente jovem e nem está pensando nessa questão família, ou se você já está nessa jornada. Eu preciso trazer essa reflexão para você. Se alguém tivesse me contado isso lá em 2006, quando eu comecei a contar a história para vocês, talvez eu tivesse poupado muito do meu tempo e da minha saúde física e mental. Eu trouxe uma expressão que eu vi um especialista dizendo uma vez que me deixou fortemente impactada, que é essa questão dos pais de berço. Alguém aqui já ouviu falar em pais de berço? O que é isso? É aquele pai que sai de casa, o bebê está dormindo, ele volta para casa e o bebê está dormindo. Ou seja, é tanto tempo envolvido com o negócio, uma boa parte do tempo da vida que ele nem vê essa criança crescer. Então aqui fica uma reflexão para você que é dono de um negócio e ou está imerso na totalidade da operação ou já está começando a se envolver demais na operação. E aí, o que eu queria trazer para vocês, um dos pontos aqui, um dos pilares fundamentais da minha fala é que não é sobre o negócio. A questão não é sobre o negócio. Quando eu contei lá do meu insucesso em 2006, a questão não estava no ponto. A questão não estava no mercado. A questão não estava no cliente. Ainda que tivesse, que a gente tivesse ali algumas questões, uma ou outra, uma mais relevante que a outra, ok. Mas a questão crucial não estava no negócio. É sobre você, empreendedor. É sobre mim, dona de negócio. É sobre nós. Somos nós os responsáveis por qualquer tipo de transformação ou de resultado dentro da nossa empresa. Por que isso? Porque a empresa é reflexo do dono. E a gente vai avançar um pouco mais aqui. E você sabe por quê?
Vocês sabem por quê que isso acontece na vida do empreendedor? Por que eu estou falando na vida? Porque lembra que eu disse? O que acontece dentro da empresa impacta a vida, inclusive, pessoal desse empreendedor. E aí, eu quero te contar um pouquinho por que isso acontece. Bom, isso eu trouxe a partir de uma série de livros em que eu busquei referências, mas principalmente ao longo do meu acompanhamento desses mais de 300 empreendedores e a minha própria jornada. Então, assim, eu tenho skin in the game. Eu consigo trazer para vocês exatamente por que isso acontece. Primeiramente, porque há um acúmulo de responsabilidade, de funções, de tarefas. Que empreendedor é esse que vai dar conta de fazer alguma coisa extraordinária dentro desse negócio se ele está imerso na fazeção de coisas, está imerso ali dentro da empresa? Eu faço uma analogia aqui com o empresário que não consegue sair de dentro da garrafa. Aí eu queria trazer para vocês aqui essa alusão. Pensa comigo, a gente tem uma garrafa e essa garrafa tem um rótulo do lado de fora. Dentro da garrafa estão o empreendedor, a equipe e ali a estrutura da empresa. O que acontece com esse empreendedor que está dentro da garrafa? Ele não lê o rótulo. De dentro da garrafa, ele não lê o rótulo. E o que ele precisa fazer? Ele precisa sair da garrafa para ler o rótulo. Se ele sai da garrafa, ele consegue entender o que está acontecendo ali dentro do negócio e no ambiente externo. Essa é uma questão crucial, fundamental, que você, dono de um negócio, precisa ter em mente. Sair de dentro dessa empresa. A nossa cultura, de uma forma geral, ela não incentiva o empresário a investir em si mesmo. A gente tem uma cultura de investir no negócio. Então, tem um dinheiro em caixa, eu invisto num negócio, eu invisto num sistema, eu invisto, de repente, até em capacitação para os colaboradores. Faz todo sentido, não tem nada de errado nisso. Mas pouquíssimas vezes eu vi empreendedores investindo em si próprios, em se desenvolverem no que diz respeito à liderança, no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal. Isso é crucial. Eu vou avançar e vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. E aí, a questão importante que eu quero trazer, né, reforçar a reflexão de vocês é: se eu, enquanto dono de um negócio, que, como eu disse, não importa que tipo de negócio seja esse, se é um negócio físico, se é um negócio digital, se é uma startup, se é uma empresa tradicional, convencional, enfim, se eu corro o dia todo, se eu não consigo fazer a minha empresa crescer porque eu estou focado na operação, como é que eu penso no negócio? É impossível pensar no crescimento desse negócio. E aí, pensa comigo. Imagina você, na viagem dos sonhos, você está dentro de um avião, indo para um destino internacional qualquer. Pensa aí, qual que é o destino internacional que você gostaria de estar fazendo daqui a 6 meses. E aí você está dentro desse avião, está ali com amigos, com a esposa, com o marido, não importa. Está ali com alguém e aí desfrutando daquele voo maravilhoso, com grandes expectativas dessa viagem. E aí, de repente, você observa que quem está vindo servir o cafezinho para você é o piloto, é o comandante. E aí você olha aquilo e fala: uau, mas o comandante veio me trazer um cafezinho, que prestígio, quanta honra. E aí você está ali tomando um cafezinho que o comandante está te entregando e conversando com você, te fazendo te sentir ali super à vontade dentro daquele avião, e de repente começa uma turbulência. Quando começa a turbulência, você pensa assim: se o comandante está aqui me trazendo esse cafezinho, com essa confusão toda que já vai começar a acontecer, quem está pilotando o avião? É sobre isso. Se você está servindo o cafezinho dentro da sua empresa, lembrando que não tem demérito nenhum em servir o cafezinho, mas se você está servindo o cafezinho, quem é que está pilotando o seu negócio? Mas e aí, Raquel, tem solução para isso? Será que tem solução para essa história? E a boa notícia é que tem solução para isso. E eu vou te mostrar como. O primeiro passo para a gente solucionar esse problema é uma palavrinha mágica chamada cultura. E eu queria trazer para vocês um pouco, para a gente começar a refletir em cima disso, o que é essa tal de cultura? Para quê? Por que falar de cultura dentro de uma organização? Isso parece tão intangível. Como
Como é que a gente materializa esse negócio de cultura organizacional, cultura corporativa, seja lá o que for isso? E aí eu trouxe uma frase do professor Vicente Falcone, e ele diz o seguinte, que todos nós temos um sonho grande. Esse sonho grande é para onde a gente quer levar esse negócio. E sonho grande é importante porque dá gosto trabalhar numa equipe que tem um sonho grande. A história do sonho grande, a alusão ao sonho grande, é que começa a embasar um trabalho de cultura. E aí, para a gente começar a traduzir um pouquinho o que é essa tal de cultura, eu trouxe aqui uma definição para vocês. Que cultura é um conjunto de elementos como valores, princípios, rituais, tradições e histórias que são compartilhados entre um grupo de pessoas, o grupo de pessoas que trabalham com você. Não importa se é uma pessoa, essa empresa vai crescer. Se você está aqui assistindo essa palestra, participando dessa mentoria coletiva e de tantas outras dentro da trilha, porque você quer fazer essa empresa crescer. Dentro do negócio, a cultura ela permite que se desenvolva uma identidade própria, ou seja, cultura forte, você passa a ter uma identidade forte, que começa a ser percebida pela concorrência, começa a ser percebida pelo cliente, e você passa a ter uma vantagem competitiva nesse mercado. Mas aí, eu queria trazer aqui a definição de cultura de uma forma um pouco mais dentro do nosso dia a dia. Na verdade, cultura é o jeito de ser e de fazer da empresa. A forma como você quer que a sua empresa funcione e você faz essa empresa funcionar, isso é cultura. Imagina você que está dentro de uma sala, você chamou toda a sua equipe um dia, uma reunião dura, um dia difícil. Vocês vão falar sobre as metas que não foram atingidas. Então, é uma reunião difícil. Então, você se colocou ali como líder e você saiu e deixou a equipe dentro da sala. O burburinho que surgiu dentro da sala, isso é cultura. Se as pessoas disseram, mas você viu quanta arrogância, mas também não ajuda nada, e mas não dá ferramentas. Isso é cultura. Ou se as pessoas dizem, nossa, realmente falhamos. Vamos construir um plano para a gente alcançar essa meta em X dias? Isso é cultura. Aquilo que as pessoas falam quando você sai da sala, isso é cultura. Então, é o jeitão que a empresa funciona. E aí tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto demais, que na minha opinião traduz de uma forma sensacional o que é cultura. Sabe aquela meta que você estabeleceu? Ou aquela estratégia que você definiu junto com a equipe? Passaram uma tarde trabalhando sobre isso, ou fizeram uma imersão, e aí passados 2, 3 dias, de repente ninguém mais lembra do que foi tratado? Ninguém mais faz o que foi combinado? É isso. A cultura, se ela é ruim, ela come a sua estratégia no café da manhã. E aí, eu empacotei aqui a cultura para trazer para vocês, para a gente falar um pouquinho assim do que é de uma forma geral. Não vou entrar em todos os temas aqui, porque daria uma imersão de 3 dias a gente falando sobre cultura, mas a cultura de uma forma geral é esse pacote de propósito, de missão, de visão, de valores. Eu marquei valores porque os valores são os pilares, os valores são a base, a estrutura, o alicerce da cultura. E no fim a gente tem aí o fit cultural, no final do dia a gente tem um código de cultura, que é o que vai orientar as pessoas da minha equipe de como é que essa empresa precisa funcionar e como é que a gente vai alcançar o resultado. Tá ok? Mas aí, como eu disse, que o pilar fundamental da cultura são os valores, eu queria reforçar os valores. Então, nós temos uma cultura forte quando nós entendemos os valores. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Pelo seguinte, quando a gente fala de cultura, quem já trabalhou em grandes empresas, em multinacional, ou quem já viu isso numa matéria de uma faculdade, num curso superior específico, muitas vezes a gente entende cultura como aquele monte de plaquinhas coladas na parede. Ou a gente entende cultura como aquilo que está no site. Você pergunta para a pessoa assim, qual é a cultura da sua empresa? Qual é a visão, missão e os valores? A pessoa fala, só um minutinho que eu vou entrar no site. As pessoas nem sabem qual é a missão,
Qual é a visão? Para onde eu quero levar esse negócio? Que valores são esses que precisam ser vividos? Não é desse tipo de cultura que eu estou falando. E eis o problema. Quando a gente ouve falar de cultura, a gente entende que é aquele monte de plaquinhas na parede que não servem para nada. Ninguém guarda aquilo. E muito menos ninguém vive aquilo. E os valores como base, que eu estou trazendo aqui, eu preferi trazer os valores em função de serem as bases. Se eu, enquanto dono desse negócio, não entendo os valores e vivo esses valores, vocês acham que a equipe vai viver esses valores? A equipe vai saber dizer para as pessoas quais são os valores desse negócio? Então, a cultura, não basta ela estar no site da empresa. Não basta estar colada na parede. A cultura precisa ser realmente a cultura do dono. Quem é esse dono? Quais são os valores? Quais são os seus valores? Que valores eu quero que sejam vividos dentro desse negócio? Aí eu passo a atrair pessoas que têm valores alinhados com os meus e eu passo a repelir pessoas que não conversam com esses valores. E aí, como eu disse, quais são os seus valores centrais? Queria que você pensasse aí um pouquinho. Quais são os seus valores centrais? Você, dono de negócio. Você, líder que está à frente de um negócio. E aí os valores centrais, eles são tão importantes que eles determinam o comportamento de uma sociedade. Então, quando a gente fala de Brasil, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas principalmente quando a gente está lá fora, você sabe muito bem como o Brasil é conhecido lá. E quando a gente pensa num país como o Japão, por exemplo, já vem logo na nossa mente a disciplina, a seriedade. Esses são os valores centrais que determinam o comportamento de uma sociedade. E nós, enquanto donos de negócios, precisamos ter muito claros, viver esses valores centrais da nossa empresa, para que a gente consiga que a equipe viva esses valores. Esse é o primeiro passo para a grande mudança e transformação dentro do seu negócio. E aí, eu vou deixar aqui como orientação para vocês de como é que a gente vive esses valores, porque é muito fácil eu colocar lá responsabilidade, honestidade, ética, satisfação do cliente, não importa quais sejam os seus valores centrais. A questão é que eu preciso dizer qual é o valor e eu preciso dizer o que significa esse valor, porque de repente responsabilidade para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. De repente diversidade para mim pode ser um valor importante, mas eu tenho uma definição de diversidade e você tem outra definição de diversidade. Eu preciso abrir, eu preciso desengravidar a palavra, eu preciso explicar o que eu quero dizer com esse valor. Aí fica mais fácil de quem está compondo a minha equipe entender como é que se vive esses valores dentro da empresa. Como é que funciona a cultura dessa empresa. Aí, só para ilustrar, quando a gente pega uma empresa como a Amazon, por exemplo, a Amazon tem 14 princípios, que são os valores. O primeiro deles, obsessão pelo cliente. Não se discute obsessão pelo cliente. Tudo é feito pensando na melhoria da vida, da experiência do cliente. Eles vivem e eles respiram isso. E eles têm uma cultura lá muito forte, que é a cultura do dia 1. O que é isso? Não existe dia 2. Dia 2, o negócio já morreu, já não tem mais entusiasmo. A cultura do dia 1, a cultura do engajamento, a cultura do entusiasmo. Olha o quão é importante a definição de valores, a explicação, a abertura desse valor e a compreensão das pessoas que estão lá dentro, que fazem valer realmente os valores. Passo 2. Para essa transformação, para eu deixar de ter aquela vida louca que eu falei antes, ou entrar nela. Liderança. E aí, para a gente falar de liderança, eu vou trazer aqui novamente uma definição do professor Vicente Falcone. Gosto muito dele, eu sou mentora Falcone também, então gosto muito das definições porque são claras, né? E na minha opinião, eu acabei de falar de cultura, mas cultura, tudo que acontece dentro da empresa, no que diz respeito à cultura, a código de cultura, tem que ser simples, senão as pessoas não entendem. Se as pessoas não entenderem, elas não vão nos ajudar a levar esse negócio lá para aquela visão que eu defini. E líder
para o professor Falcone, é aquele que bate metas com seu time fazendo o certo, fazendo da forma certa, seguindo aí os ritos, os rituais, as normas, as leis e etc. E aí, você, dono ou dona de empresa, você que é líder, se você faz a sua empresa funcionar, quem é que faz a sua empresa crescer? E aí, reforçando o que eu já disse, você está na operação, quem cuida das questões estratégicas do seu negócio. Ah, ok, Raquel, mas o que você chama de questões estratégicas? Se eu, então, preciso sair da operação para fazer essa empresa crescer, como é que eu faço essa empresa crescer? E aí, é isso que eu quero trazer para vocês agora, que está totalmente conectado ao desenvolvimento da sua liderança. Liderança é como um músculo, a gente desenvolve. Eu recebo alguns empreendedores que me procuram, que já chegam falando assim, eu preciso desenvolver a minha liderança, mas eu não sou bom nisso não. Não sei liderar, não sou bom líder. E tá tudo bem, não importa o que foi, é daqui para frente. É assim como academia. Quando a gente começa ali um trabalho na academia para desenvolver a musculatura, não é da noite para o dia, é um processo. E como é que eu faço? O que eu preciso fazer para eu desenvolver a minha liderança e alcançar os resultados nesse negócio? Número 1, eu preciso formar líderes. Eu preciso desenvolver pessoas. Eu não vou conseguir sair da operação se eu não tirar de mim essas tarefas operacionais e o microgerenciamento. Eu só consigo fazer isso quando eu desenvolvo as pessoas, quando eu ensino as pessoas que estão comigo. Quando eu trago essas pessoas, não adianta eu achar que essas pessoas vão vir prontas do mercado. Elas não vão vir. Elas podem vir com várias habilidades. Técnicas, habilidades emocionais, mas a forma como você quer que a sua empresa funcione, você vai ter que treinar, tem que desenvolver essas pessoas. Segundo ponto, fazer conexões. Você, líder, precisa fazer conexões. Networking, se relacionar com pessoas que estão num outro nível, para trazer boas oportunidades de negócio, investimentos, desenvolver produtos e soluções. Se você fica lá, dentro da garrafa, imerso dentro desse negócio, você não vai conseguir se conectar com as pessoas. É assim que a gente começa um exercício de desenvolver liderança. E aí, o que realmente você, que é dono desse negócio, precisa cuidar? Você precisa cuidar do processo de cultura. Você precisa cuidar da comunicação, desenvolver comunicação, cuidar dessa comunicação para fazer com que as pessoas compreendam, para fazer com que o seu time entenda, como eu já disse aqui, mas eu vou repetir, como esse negócio funciona, como ele precisa funcionar e para onde eu quero levar esse negócio. Que metas eu quero alcançar, que números, que mercados eu quero alcançar. Isso precisa estar claro. Queria deixar para vocês um outro ponto importante do ponto de vista de cultura e do ponto de vista de liderança, que é o seguinte, o óbvio não é óbvio. Como eu comentei, já tive 7 negócios de setores e segmentos diferentes, fora os empreendedores com quem eu trabalho aqui no meu dia a dia com a mentoria. O óbvio não é óbvio. A gente precisa explicar, porque o meu entendimento, a minha formação cultural, a minha criação pode ter sido diferente daquele colaborador. Então, eu, como líder, preciso cuidar dessa comunicação. Eu preciso cuidar da gestão dessa empresa, dos processos. Para quê? Para que eu pare de controlar as pessoas e passe a controlar processos. Para que eu passe a acompanhar o que está acontecendo e não ficar tomando conta das pessoas o tempo todo para saber quem fez, quem não fez. Eu, como dono desse negócio, como líder, preciso estar atento às finanças, aos relatórios de finanças, à tração desse negócio. Eu tenho que estar atento a esse funil de vendas, ao marketing dessa empresa, e não ficar na faseção, e não ficar correndo atrás do rabo, apagando o incêndio, e dentro de uma lógica de microgerenciamento o tempo todo. E aí, eu queria trazer para vocês essa abordagem do Noel Tich, que ele fala que os líderes, eles precisam de ideias, valores, energia e ED.
que é isso? O líder precisa de ideias. Líder precisa estar atento ao que está acontecendo dentro e fora do negócio. O líder é aquele visionário, ele não pode perder aquele espírito, esse espírito empreendedor. E quando a gente entra na operação demais, na fazeção de coisas, quando a gente começa a correr atrás do rabo o tempo todo, a gente para de ter ideias, a gente para o processo criativo. Não dá, a gente não consegue. Um líder, ele precisa ter valores muito claros. Lembra que eu falei que a empresa é reflexo do dono? Os valores do dono vão ser espelhados na empresa. Os valores do dono vão ser espelhados nessas pessoas que compõem esse time. Então, você, líder, precisa ter valores fortes e muito claros. Você precisa transmitir para as pessoas que valores são esses, para que elas possam viver com você esses valores. Isso promove uma transformação enorme dentro da empresa. Líder precisa de energia. Eu costumo dizer para os meus mentorados que se não tiver energia, nem precisa começar. Energia mesmo, gente. Estou falando de energia física, energia emocional, espiritual, mental. Do que eu ando alimentando o meu corpo? Do que eu ando alimentando a minha mente? De que pessoas, com quais pessoas eu ando me relacionando? Essas pessoas me jogam para cima ou são pessoas tóxicas? Se eu não cuidar da minha energia, eu não consigo levantar a energia do time. Então você, líder, esteja atento. Esteja atento a como anda a sua energia e o que anda tirando a sua energia. E ED, que é essa palavrinha aí em inglês, que quer dizer o seguinte: essa característica, o ED, é essa habilidade do empreendedor de enxergar o que está acontecendo, de ter uma visão muito clara da realidade e tomar decisões difíceis e rápidas. É aquela história do errar rápido e consertar rápido. A gente erra, faz parte do processo do empreendedorismo. Errar, mas eu preciso consertar muito rápido. Então, eu queria deixar para vocês essas 4 palavrinhas que você, líder, precisa desenvolver. Se não tem, precisa desenvolver, e se tem, precisa fortalecer. As ideias e os valores, elas vão guiar as suas decisões. E a energia e o ED vão ajudar a fazer com que vocês implementem. E o último passo é a gestão. A gente não podia deixar de falar de gestão. Todas essas coisas estão muito amarradas. Eu não consigo falar de cultura forte se eu não falar de liderança forte. Eu não tenho cultura forte se eu não tiver liderança forte. Agora, se eu tiver liderança forte, se eu trabalhar fortemente na minha liderança, no meu desenvolvimento enquanto líder, é muito mais fácil eu estabelecer uma cultura forte. E aí vem a gestão, para me ajudar a colocar esse carro, esse trem nos trilhos. E aí, eu trouxe esses dados aqui, uma pesquisa da Falcone, que diz que 62% das empresas, na pesquisa que foi feita, afirmaram que não tem modelo de gestão eficiente. Eu tenho certeza que isso não é surpresa para vocês. E quase 20% afirmaram não ter sequer um modelo de gestão definido. O que acontece com o empreendedor de uma forma geral? E aí, estou me colocando junto. Estou me colocando aí nesse meio. A gente, quando tem uma ideia e a gente quer empreender, a gente coloca o barco na água, não é assim? A gente põe o barco na água, tá tudo certo. Isso faz parte do espírito empreendedor. Mas tem uma hora que a gente tem que parar, analisar e começar a organizar essa casa. Quer dizer que essa empresa funcionando do jeito que está não vai ter resultado? Vai. Eu acredito que vai ter resultado, sim. Porque esse nosso espírito empreendedor e fazedor vai fazer com que essa empresa, de alguma forma, ela dê certo. Mas se a gente colocar essa casa em ordem, implementar um processo de gestão e um processo de cultura, os resultados vão ser exponenciais. E aí eu gosto de falar de gestão
por processos. Eu costumo dizer que processos, quando a gente fala de processos, implementar processos dentro de um negócio é simplesmente a arte de fazer tudo funcionar. E você, como líder, poder acompanhar o que acontece na empresa, sem precisar controlar as pessoas. E aí você deve estar pensando assim, mas parece muito fácil o discurso, né? Fácil demais esse discurso. Não. Aí é que está. É um processo. O que a gente precisa é começar. O que a gente precisa é dar o primeiro passo e começar, aos poucos, colocar ordem nessa casa. E aí, processos, na minha visão, é a cereja do bolo. A gente começa num processo de transformação e implementação de cultura, ao mesmo tempo você desenvolve a sua liderança e vem processos para coroar todo esse trabalho. Reforçando, nada tem a ver com que tipo de negócio você tenha. Se é um negócio mais tecnológico, se é um comércio, se é uma pequena indústria, isso não faz a menor diferença. Cultura é que vai fazer a diferença do seu negócio. Desenvolver sua liderança é o que vai fazer diferença no seu negócio. Implementar processos é o que vai fazer diferença no seu negócio. E aí, quando eu falo de implementar processos, eu estou falando de desenvolver formas, métodos, sistemas, para que você possa acompanhar as atividades que as pessoas executam, que o seu time executa. Eu estou falando de metas, indicadores, que muitas vezes parece tão trivial, mas, pasmem, são poucas as empresas que têm indicadores muito bem definidos. Eu coloquei aqui 3. Tem indicador de faturamento, de vendas, de lucro, mas vocês talvez saibam melhor do que eu, vocês que estão aí nesse universo de startups, a quantidade de indicadores. Mas se não tem nenhum, começa com esses 3. Ou se já tem 3, 5, vai aumentando esses indicadores para que você consiga fazer análises mais estratégicas sobre o seu negócio. Reuniões de acompanhamento e reuniões de feedback são processos importantes para você entender como está o caminho de desenvolvimento desse time, desses liderados que precisam se tornar líderes. Mas qual que é o resultado dessa história? Então se eu começo a trabalhar a cultura da minha empresa, eu começo um processo de transformação, eu desenvolvo, começo nesse movimento de desenvolver minha liderança e eu então implemento processos. Qual que é o resultado disso? Mas vou focar aqui principalmente lá no início, que é a cultura. Aí eu trouxe aqui alguns dados de pesquisas também, principalmente no que diz respeito à cultura. 82% de CEOs e líderes de RH acreditam que a cultura é uma vantagem competitiva potencial, impulsionando o comportamento, a inovação e o atendimento ao cliente. 84% dos líderes acreditam que a cultura é fundamental para o sucesso da organização. Então, são alguns, eu coloquei as fontes aqui, mas vocês vão ver outros dados aqui bem interessantes. 60% pensam que a cultura é tão importante quanto a estratégia ou o modelo operacional da empresa. Lembrem da frase do Peter Drucker. A cultura come a estratégia no café da manhã. Você pode ter a estratégia mais extraordinária. Se a sua equipe não estiver alinhada com a cultura, a própria equipe pode sabotar, pode boicotar o seu projeto. Às vezes até de forma inconsciente. 6 vezes mais é a quantia de empresas que se destacam comparada a outras, quando elas focam na construção de fortes valores culturais. 6 vezes. Nesses casos, as empresas superam em 15 vezes as outras no mercado de ações. As empresas embasadas em uma forte e sólida cultura, elas crescem 4 vezes mais. Elas geram 7 vezes mais empregos, têm 12 vezes mais valor em ações no mercado financeiro e possuem lucro 750 vezes maior. Eu vou pular aqui um pouco, porque eu trouxe outras, senão a gente vai estourar o tempo aqui. Bom, 55% das empresas tiveram 10% no aumento do lucro operacional após investimento em cultura. Olha isso. Tudo isso que eu trouxe para vocês é para dizer que não é sobre a abordagem, ela não é simplesmente filosófica, não é uma visão romântica da história. A questão crucial que eu quero trazer para vocês aqui é que quando a gente trabalha um processo de cultura e foca numa transformação de cultura para ter na empresa uma cultura forte
e automaticamente eu vou ter o desenvolvimento de liderança e gestão. Eu estou falando de performance. O resultado final, além de um ambiente mais produtivo, além de ter pessoas mais felizes trabalhando dentro da sua empresa, elas vão entregar mais, elas vão produzir mais. E no final, o que a gente tem é um resultado maior. Eu estou falando de lucro, de retorno financeiro, de performance, de uma forma geral, dessa empresa. Agora, para você, como líder, como empreendedor, o resultado, o impacto, não é só na sua vida como líder, como CEO desse negócio, mas como ser humano. Mais liberdade de poder gerir essa empresa de qualquer lugar desse planeta. Porque a gente está falando que a partir do momento que eu começo um movimento como esse, eu tenho uma empresa auto-organizada. Eu tenho uma empresa autogerenciável, eu tenho uma equipe que funciona sem a minha presença 24 horas por dia. Eu passo a viver com mais leveza. Eu tenho mais saúde física, eu tenho mais saúde mental e eu posso cuidar da minha família. E aí, como a gente começou aqui essa palestra com a palavra desafios, quais são os desafios, verdadeiros desafios, aliás, quais são os desafios de gestão e de cultura, eu queria trazer para vocês aqui a minha visão de quais são os verdadeiros desafios. Para mim, o desafio número 1 é você, dono de negócio, ter clareza sobre o que é cultura de verdade. Como eu disse logo lá no início do meu discurso, a gente até ouve falar de cultura, mas a gente não entende, a gente não consegue tangibilizar exatamente o que é cultura e que tipo de transformação ela pode trazer para o meu negócio e para a minha vida. Eu tenho uma mentorada, ela tem uma empresa há 18 anos na Alemanha. E ela trabalha com grandes eventos, e ela disse, quando ela me procurou, ela disse que fez vários eventos de grandes empresas de multinacionais, onde ela ouvia falar de cultura, e ela falava, uau, que legal, mas esse negócio não é para mim, a minha empresa é pequena, esse negócio não é para mim. Quando ela me ouviu falar sobre cultura, ela falou, então quer dizer que eu, que sou dona de um pequeno negócio, eu posso implementar um processo de cultura? É isso aí, é esse negócio aí que é cultura? É esse tipo de movimento, de mudança que isso causa na minha empresa? Eu quero. Eu posso ter um processo de cultura estabelecido na minha empresa. E a gente está aí numa jornada incrível, com resultados exponenciais. Desafio verdadeiro, número 2, é desenvolver a sua liderança. As pessoas, muitas vezes, não se preocupam em desenvolver a sua liderança, vão tocando o negócio da forma como aprenderam em algum lugar. Seja numa outra experiência de negócio, seja numa empresa que trabalhou, às vezes teve um péssimo líder, ou péssimos líderes, e ali ficou armazenado um formato de liderança. E eu acho que liderar é assim, com comando e controle. E não é assim mais que as coisas funcionam. A gente está num ambiente altamente competitivo, onde eu preciso desenvolver a minha liderança para desenvolver as pessoas, desenvolver outros líderes dentro da minha organização e fazer a minha empresa crescer. E o terceiro desafio é sair da operação, literalmente, sair da operação e promover um processo de mudança dentro do meu negócio. E eu queria que toda vez que você pensasse em cultura ou lembrasse de mim, você lembrasse dessa frase. Ou você paga com tempo, ou você paga com dinheiro. A gente paga de qualquer jeito. Ou a gente acelera o processo investindo na gente mesmo como empreendedor, com cursos, com treinamentos, com livros, com mentoria, ou a gente paga com tempo. Eu não tenho mais 18 anos, não posso mais pagar com tempo, então hoje eu opto por pagar com dinheiro. E eu queria deixar a frase final para encerrar, para a gente já passar aqui para a parte de mentoria, que o seu futuro você define agora. A tomada de decisão para esse processo de mudança dentro do seu negócio é hoje. É hoje que você desenha o futuro do seu negócio. E muito obrigada. Me sigam nas redes sociais. Eu estou recente ali no Instagram, tem mais ou menos uns 7, 8 meses que eu estou fazendo um trabalho, postando esse tipo de conteúdo. Me sigam lá e estou à disposição. Obrigada